Estadiamento do câncer gástrico, indicações de neoadjuvância e o papel dos biomarcadores no câncer gástrico serão temas do vídeo de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo aqui uma sequência sobre câncer gástrico, então se você não viu o primeiro vídeo sobre câncer gástrico precoce, as suas indicações de ressecção endoscópica, não deixa de ver que vai complementar bastante esse tema, tá? E para começar essa parte de diagnóstico, estadiamento, indicações de neoadjuvância, trouxe aqui dois guidelines, o guideline do NCCN, que é o guideline na América do Norte, que a maioria dos países da América do Norte seguem esses guidelines sobre os cânceres do aparelho digestivo e outros cânceres também. Então, se você não conhece o site do NCCN, recomendo que você faça ali um cadastro que é gratuito e você tem acesso a vários guidelines sobre vários tipos de câncer. Então, são guidelines muito bem elaborados por vários países da América do Norte, os Estados Unidos também envolvido, então vários centros de referência a nível mundial. E trouxe também aqui o guideline da Sociedade Europeia desse ano de 2024, que eles também, com uma parceria com a Sociedade Japonesa, eles trouxeram alguns pontos bem interessantes sobre o câncer gástrico também. Então, vamos começar com uma breve introdução sobre o tema. E na introdução aqui, então, o NCCN traz algumas informações que nós já sabemos, vale a pena a gente relembrar alguns pontos. Lembrar que o adenocarcinoma é responsável por 95 dos tipos de cânceres do estômago. Os adenocarcinomas são classicamente ali divididos nos subtipos intestinais e difusos, então a gente já sabe disso há muito tempo, né? É uma subdivisão já bem antiga, mas que tem muitos fatores prognósticos, ajuda a gente no nosso tratamento. Traz aqui que o subtipo difuso, ele é mais caracterizado por ser indiferenciado, então são subtipos que têm um prognóstico um pouco pior do que o tipo intestinal. O subtipo difuso também é aquele mais associado com as células em anel de Sinnett, tem poucas moléculas de adesão, então são tumores que têm uma disseminação linfática muito mais precoce, eles tendem a ter uma infiltração pela parede gástrica, levando aquela linha plástica que a gente também conhece, aquela classificação de Borman. Ele é mais prevalente, né, o subtipo difuso, em áreas de baixo risco, tá? Então, nessas áreas de baixo risco, a gente encontra mais o subtipo difuso, associado com fatores genéticos, fatores hereditários. Então, muitas das vezes nós encontramos numa população mais jovem. O subtipo intestinal, ele já tende a formar mais massas, tem uma grande variabilidade de diferenciação celular, indo ali desde os bem diferenciados aos indiferenciados e mais frequente em áreas de alto risco. Existem fatores ambientais associados ao subtipo intestinal, que é principalmente ali a infecção pelo H. pylori. Então, aqui um ponto importante sobre o H. pylori, né? O H. pylori, hoje em dia, já bem reconhecido como um fator de risco para o câncer gástrico. E isso a gente observou muito ali no Oriente, devido às campanhas para detecção e erradicação do H. pylori na população asiática, que isso diminuiu a incidência do câncer gástrico, tá? Então, hoje em dia, muito bem estabelecida a infecção do H. pylori com o adenocarcinoma gástrico. Outros fatores ambientais, como o tabagismo, a ingesta de sal, outros fatores dietéticos também, como o consumo de álcool, né? Então, existe uma associação positiva do etilismo pesado com o câncer gástrico. O etilismo social parece não ter muita associação. E também nós observamos na América do Norte e nos países mais desenvolvidos, né, os países europeus, uma migração do tipo da localização do câncer gástrico. Então, o câncer gástrico, ele se tornou um câncer mais proximal, né, mais da transição esôfago-gástrica, na parte do corpo alto, na parte do fundo gástrico. Então, existiu aí nesses países mais desenvolvidos essa migração da incidência do câncer gástrico em relação à sua topografia no órgão, tá? As taxas de incidência também nessa população aumentou. Hoje em dia, o subtipo difuso vem se tornando mais prevalente e os tumores distais ainda continuam sendo os mais prevalentes nas regiões subdesenvolvidas, né? Então, câncer gástrico ali de antro, dessas regiões mais distais do estômago, associado também ao H. pylori, são mais prevalentes em regiões subdesenvolvidas. Aqui nós temos algumas indicações de rastreio nessas síndromes genéticas. Algum momento eu vou trazer aqui também um vídeo um pouco mais curto falando sobre como é que a gente faz o rastreio em decorrência desses fatores hereditários aqui. Então, começando aqui o estadiamento, né? Então, o estadiamento nós seguimos a 8ª edição do AJCC, que traz ali um estadiamento que nós já conhecemos há algum tempo, né? Então, o TNM não houve muitas mudanças nos últimos anos. Então, indo ali do T1 até o T4B, a subdivisão também do N e o M. Então, toda uma classificação
que nós já sabemos. Traz aqui também que o estadiamento clínico ele traz muitas informações para a gente desenvolver uma estratégia de tratamento inicial. Então, saber aqui quais os exames que a gente vai pedir para fazer o estadiamento desses pacientes é muito importante. O papel de cada exame sempre é muito importante ali para o cirurgião que está conduzindo esse tipo de neoplasia. A ecoendoscopia ela é mais indicada para a gente avaliar a invasão da parede e os linfonodos regionais, então é um tipo de exame que a gente utiliza muito mais para os cânceres gástricos precoces. Então nós falamos sobre esse exame aqui no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo, né? Então ele tem um grande papel quando nós estamos ali tentando propor uma terapia endoscópica para os adenocarcinoma gástricos. Sobre a tomografia, aí realmente a tomografia é o grande exame de estadiamento aí do câncer gástrico, né? Então traz que tem uma acurácia de 43 até 82% para avaliar o grau de infiltração na sua parede. Fala um pouco sobre o PET, né? Que isoladamente o PET sem a tomografia não tem tanta utilidade, e quando a gente precisar utilizar o PET, a gente precisa utilizar o PET associado à tomografia, que é o que a gente faz habitualmente. Nunca a gente fica pedindo somente o PET isoladamente, a gente sempre pede o PET-CT, tá? Então o PET-CT já tem uma acurácia melhor para a gente fazer um estadiamento, porém o PET-CT ele não toma o lugar da laparoscopia de estadiamento, então ela falha em detectar a disseminação peritoneal. Então, se a gente estiver suspeitando ali de uma carcinomatose peritoneal, nós precisamos fazer a laparoscopia diagnóstica, e a laparoscopia diagnóstica tem um papel muito importante aqui no estadiamento desses pacientes, segundo esses dois protocolos que a gente vai já falar. Então, a laparoscopia diagnóstica ela pode ser utilizada para detectar metástases ocultas, e ele traz aqui um estudo do Memorial, na qual eles avaliaram 157 pacientes que eram potencialmente ressecáveis do câncer gástrico e detectaram as metástases em 31% desses pacientes, sendo que esses 30% eles no estadiamento não tinham nenhuma comprovação de disseminação de doença. A limitação da laparoscopia são para as metástases hepáticas e algumas topografias do fígado. A laparoscopia não vai conseguir visualizar essas metástases. Linfonodos perigástricos também tem essa limitação, e o lavado peritoneal com a citologia traz grandes informações, então pode ajudar muito a gente nesse estadiamento. Sendo que a citologia, quando vem positiva, ela é associada com um pior prognóstico, e o clareamento dessa citologia já é considerado como um fator de bom prognóstico. Então, quando nós fazemos ali a laparoscopia diagnóstica, nós fazemos o lavado peritoneal, colhemos aquele líquido e mandamos ali para análise citológica. Se vier positivo, esse paciente, depois de ser submetido à quimioterapia, se nós repetirmos o exame e a citologia já vem negativa, isso já é um fator de bom prognóstico. E a citologia positiva, mesmo na ausência de implantes peritoneais, deve ser considerada M1, então mesmo que você não esteja vendo nenhum implante peritoneal, se a citologia vier positiva, esse paciente é considerado no estádio 4, considerado metástase à distância. Então, inicialmente para esses pacientes que são considerados a ressecção cirúrgica, ou se tiver indicação de quimioterapia pré-operatória, o NCCN ele se posiciona muito a favor de você fazer a laparoscopia diagnóstica com o lavado peritoneal para análise dessa citologia, que é uma prática que nós acabamos que não utilizamos tanto aqui nos nossos serviços de São Paulo, pelo menos nos que eu trabalho, a gente não costuma fazer tanto essa laparoscopia diagnóstica com o lavado peritoneal, mas o NCCN ele realmente recomenda esse exame pré-operatório para aqueles pacientes que você vai operar upfront. Você deve fazer também antes de operar o paciente, e para os pacientes que são encaminhados para a neoadjuvância também a gente deveria fazer a laparoscopia diagnóstica. E o painel de recomendações aqui da ESMO traz também essas questões ali sobre o rastreio populacional na população assintomática, traz a questão do diagnóstico que nós realizamos através da endoscopia, também é uma coisa que a gente já falou muito bem no vídeo anterior. Tem a questão dos biomarcadores, nós vamos já entrar nesse ponto, e do estadiamento. Então o estadiamento, segundo a ESMO, o exame físico, exames laboratoriais, função hepática, função renal, a endoscopia, tomografia de tórax, abdômen e pelve, e o PET-CT não é recomendado de forma rotineira. Para aqueles pacientes que vão para a cirurgia upfront, nós devemos considerar a laparoscopia com lavado peritoneal, e se o paciente ele for
para quimioterapia neoadjuvante, esse paciente precisa também ser levado para laparoscopia diagnóstica com lavado peritoneal. Então, os dois consensos recomendando a laparoscopia diagnóstica, a laparoscopia de estadiamento com o lavado peritoneal. Então, o nosso fluxograma aqui inicial, o nosso estadiamento clínico, então, fica dessa forma, né? Então, a gente vai fazer toda a história, exame físico, a endoscopia digestiva alta, a tomografia com contraste via oral, que a gente acaba, muitas das vezes, nós não utilizamos do contraste via oral. Nós vamos avaliar a indicação ali do PET-CT para aqueles pacientes que nós suspeitamos de doença avançada ou doença metastática, exames laboratoriais, a ecoendoscopia para os casos mais precoces, biopsiar as metástases quando clinicamente indicado. E aqui já uma recomendação de nós fazendo para todos os pacientes com diagnóstico de câncer gástrico, que é o teste da instabilidade microsatélite e dos genes de reparo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho daqui mais para frente, mas para todo o paciente nós deveríamos testar os pacientes para instabilidade microsatélite e ausência de genes de reparo. Então, na cidade de São Paulo nós também temos muita dificuldade de fazer esses testes, né? São testes que não estão tão disponíveis, mas se a gente puder realizar esses exames, nós devemos realizar para todos os pacientes com adenocarcinoma gástrico. Outros biomarcadores, o HER2 e o PDL1, se o paciente tiver doença metastática ou irressecável, a gente vai voltar nesse ponto aqui. Então, aqui a gente tem que os pacientes com uma doença mais precoce, nós vamos levar os pacientes para o outro fluxograma do câncer gástrico precoce. E se o paciente tiver uma doença locorregional, esse paciente, na maioria das vezes, vai precisar de uma laparoscopia com a citologia do lavado peritoneal. E indo aqui então para a parte de neoadjuvância, de quimioterapia, tá? Existe uma parte aqui que ele fala sobre a radioterapia. A radioterapia nós praticamente não utilizamos como forma de neoadjuvância, então não existe nenhum protocolo muito bem estabelecido para a gente fazer para os câncer gástrico, a menos que seja os de transição esôfago-gástrica, mais os CIWEST-1, que existem outros estudos que abordam esse tema. Sobre a radioterapia pós-operatória, existe uma boa indicação, né, uma indicação que nós sempre gostamos de utilizar, que são aqueles pacientes que nós operamos e nós não conseguimos fazer uma linfadenectomia AD2. Então, esses pacientes que não receberam uma linfadenectomia ótima, nós podemos mandar esse paciente para a radioterapia, e a radioterapia tem o papel de terminar de esterilizar aqueles linfonodos regionais. Já sobre a quimioterapia perioperatória, né, então no contexto da neoadjuvância, nós já sabemos hoje em dia muito bem, tem um ótimo benefício para os pacientes com adenocarcinoma gástrico, e todos esses estudos aqui começaram em 2006 com o Magic Trial, né, que avaliou os pacientes que eram submetidos à quimioterapia pré-operatória com aqueles pacientes que eram submetidos somente à cirurgia. E esses pacientes aqui, nós observamos ali inicialmente uma sobrevida em 5 anos de 36% no grupo que recebia a quimioterapia pré-operatória contra 23% no grupo que era submetido à cirurgia upfront, né? Então, por esse estudo de 2006 do New England, né, o Magic Trial, mostrou que esses pacientes aqui tinham um benefício em serem submetidos a algum tipo de terapia neoadjuvante. E aí, já em 2017, 2018, um outro guideline trouxe ali um outro estudo, o estudo do FLOT4, trouxe outros resultados melhores ainda quando comparou esses dois esquemas, o esquema do FLOT versus o esquema do Magic Trial, que era o esquema do ECF. E nesse estudo, eles demonstraram uma sobrevida global no grupo FLOT de 50 meses versus uma sobrevida global de 35 meses no grupo ECF. E mostrando também essa sobrevida global em 5 anos de 36% no grupo ECF, que a gente já sabia do Magic Trial, comparado com uma sobrevida em 5 anos de 45% no grupo FLOT. Então, aí desde 2017, 2018, o esquema FLOT se consagrou aí como o melhor esquema neoadjuvante para os adenocarcinoma gástrico. Então, trazendo aqui já depois dessa informação, né, sobre esses esquemas quimioterápicos perioperatórios, então hoje em dia todo paciente T2 ou mais ou N positivo, esses pacientes eles têm indicação de serem submetidos a uma quimioterapia neoadjuvante. O melhor esquema, o FLOT, tá? O FLOT4, então, o melhor esquema para esses pacientes é T2 ou N positivo. Se o paciente aqui, novamente, nesse fluxograma tiver um estadio mais precoce, vai para a técnica de ressecção endoscópica, T2 ou N positivo, quimioterapia pré-operatória. Existem aqui alguns
os outros esquemas neoadjuvantes utilizando inibidores checkpoints, que nós vamos já mencionar um pouco mais para frente, mas não existe ainda nenhum estudo mostrando esse grande papel dos inibidores checkpoints como neoadjuvantes. É muito mais bem estudado para os pacientes estadio 4, que nós vamos falar agora. Então, terminando aqui só de falar alguns princípios da patologia, então sobre essa subclassificação do adenocarcinoma gástrico no tipo intestinal e difuso. Então, nós sabemos que muitas das vezes tem implicação, sabendo que o subtipo intestinal é muito mais relacionado com a superexpressão do HER2, tá? O HER2, então, que é um fator de crescimento epidérmico que nós vamos também dosar para os pacientes em fases mais avançadas, nós vamos já mencionar. Existe aqui, novamente, aquela recomendação que eu já falei, né, de dosar, de fazer o teste de instabilidade microsatélite e de gene de reparo em todos os pacientes com o diagnóstico do câncer gástrico. Lembrando que a instabilidade microsatélite é um teste realizado através da reação em cadeia da polimerase, né? Então é um método diferente, e que os genes de reparo são esse teste para identificar o gene de reparo ou a sua ausência são realizados através de testes de imunohistoquímica. Então a instabilidade microsatélite e o gene de reparo tendem a traduzir a mesma coisa para a gente, só o teste que muda. Um é através do teste de PCR e outro através da imunohistoquímica. Alguns preditores sobre resposta ao tratamento, ainda nós não temos ali um consenso sobre essa resposta ao tratamento, mas nós sabemos que aqueles pacientes, lógico, que vem tendo ali uma regressão tumoral de 50%, esses pacientes têm uma melhor sobrevida, uma coisa que é bem óbvia já pra gente. Fala um pouco aqui sobre a questão da linfodenectomia, que o ideal é que nós retiremos ali 16 linfonodos, mas o desejável mesmo seria que a gente conseguisse retirar pelo menos 30 linfonodos para ter um bom estadiamento desses pacientes e melhorando também essa sobrevida dos pacientes operados do câncer gástrico. Já então aqui entrando sobre os biomarcadores, né? Então uma parte mais recente, uma parte que vem despertando ali muito interesse da comunidade científica sobre esse tema, devido a ter muitas terapias novas e com resultados muito bons. Aqui, principalmente, nós vamos falar sobre o HER2, sobre o PDL1, sobre os testes de instabilidade microsatélite, que são os que atualmente têm ali terapêuticas bem estabelecidas. Então, começando aqui pelo HER2, então, todos os pacientes com o adenocarcinoma gástrico numa fase avançada devem ser testados para o HER2. Então, a significância prognóstica sobre os pacientes HER2 positivo ainda permanece incerta. A gente ainda precisa de alguns estudos para trazer essa questão prognóstica desses pacientes que tenham o HER2. Porém, hoje em dia nós já temos terapêuticas com anticorpos monoclonais contra esse HER2 associados a esquemas de quimioterapia, tá? Então, sabemos aqui também que o HER2 ele é positivo em 12 a 23% dos pacientes com câncer gástrico. O HER2 muito mais prevalente no subtipo intestinal, nos tumores mais bem diferenciados, associado também mais aqueles tumores mais proximais da transição esôfago-gástrica, mais frequente também na população masculina, e aqui o TOGA Trial, que foi o estudo que avaliou a adição do trastuzumab para esses pacientes. Então, hoje em dia, o teste por HER2 é recomendado para todos os pacientes com câncer gástrico ao diagnóstico, se doença metastática ou na sua suspeita, e isso daqui é tão importante que aqui o consenso europeu ele já até divide esses pacientes em HER2 positivo ou negativo. Então aqui, né, o consenso europeu ele traz aqueles pacientes com lesões metastáticas ou irressecáveis, eles já trazem inicialmente uma subdivisão dos pacientes que são HER2 positivo ou os pacientes que são HER2 negativo. Se o paciente for HER2 positivo, PDL1 negativo, que a gente vai já falar sobre essa questão do PDL1, se beneficiam com o trastuzumab. Existem aqui também scores para a gente falar se o paciente ele é HER2 positivo ou não. Então existem alguns scores aqui. Se o paciente nesse score pontuar de 0 a 1, ele é considerado HER2 negativo. Outras pontuações ali superiores já trazem esse paciente como um HER2 positivo, a superexpressão do HER2. Pra gente não tem tanta utilidade isso, né? A gente tem que saber quando é positivo ou negativo, isso já vem no teste. Os pacientes com instabilidade microsatélite ou ausência do gene de reparo também é muito importante, como já mostrado no fluxograma, todos os pacientes
pacientes precisam ser testados para instabilidade microsatélite ou ausência do gene de reparo. E lembrar também que genes de reparo, muita gente às vezes confunde isso quando pega algum resultado desse. O paciente ter os genes de reparo, então ele vir positivo para o gene de reparo, isso é bom, não é a mutação, né? Então os pacientes precisam ter genes de reparo. Agora, se o paciente não tiver ausência de genes de reparo, aí sim esse paciente ele tem a mutação. Falando aqui sobre o PDL1, então nós vamos testar para todos aqueles pacientes com doença avançada, recorrente ou câncer gástrico metastático. Então isso daqui é muito interessante atualmente para a gente. Para a gente explicar um pouco essa questão do PDL1, é importante a gente saber como é que funciona. Então o PDL1 ele é expresso nas células cancerígenas, né? Então os nossos linfócitos T, eles têm ali essas moléculas, o PD1, e vai se ligar, né, ao ligante PD1. Tá? Então, as células T, elas têm ali o PD1 e as células cancerígenas o PDL1. Porém, quando o linfócito T reconhece o PDL1 e ele se liga, ele reconhece essa célula como uma célula própria, e aí ele não é ativado. Então aqui está o grande detalhe. Quando os linfócitos T estão ligados ali através do PD1 ao PDL1 da célula cancerígena, isso é interpretado como aquela célula sendo própria, sendo uma célula do organismo, e o linfócito T ele acaba não atacando aquela célula. Porém, quando nós utilizamos ali inibidores checkpoints que se ligam ao PDL1, né, como no caso o nivolumab, que a gente vai já mencionar, aí sim esse linfócito T ele não vai se ligar ao PDL1 e aí ele sim é ativado. Então, essa forma que as células cancerígenas têm de expressar o PDL1 é uma forma dessas células cancerígenas passarem desapercebidas pelo nosso sistema imune. Então, se aquela célula for recoberta por essas moléculas, pelo PDL1, todos os linfócitos T sempre vão reconhecer aquela célula como sendo própria e não vão atacar. Então, quando nós utilizamos esses inibidores checkpoints que se ligam ao PDL1 das células cancerígenas, aí sim os linfócitos T vão reconhecer aquela célula como sendo não self e aí sim vão atacar. Então é isso daqui que significa o paciente ser PDL1 positivo ou não. E existe também um score de positividade ali para esse teste, né, para o PDL1. Então, quanto mais PDL1 na célula, o paciente ele vai subir nesse score, então vai mudar também a nossa terapêutica para esses pacientes. E o ESMO sim traz aqui um fluxograma, esse fluxograma que eu já trouxe, que ajuda muito a gente a entender para onde que esses pacientes vão, os pacientes, lógico, com uma doença mais avançada. Então, se o paciente for HER2 positivo, PDL1 negativo, ele vai receber como primeira linha o trastuzumab. Se ele for HER2 positivo, PDL1 positivo também, ele vai receber, além do trastuzumab, uma adição de pembrolizumab. Naqueles pacientes HER2 negativos, aquele score de positividade do PDL1 vai influenciar a nossa terapêutica. Se o paciente ele for PDL1 positivo, né, com esse índice maior do que 10, ele recebe a adição do pembrolizumab ou o nivolumab. Se o paciente tiver o CPS maior do que 5, vai ter adição somente do nivolumab, e se o paciente tiver o CPS maior do que 1, somente o pembrolizumab. Se o paciente tiver o HER2 negativo e tiver instabilidade microsatélite, ele vai receber ou o nivolumab ou o pembrolizumab. Então isso daqui, como terapêutica de primeira linha, é importante que a gente tenha uma ideia, uma coisa que é muito mais específica da oncologia, mas importante a gente entender a utilidade de pedir esses biomarcadores. E terminando aqui, então, o NCCN traz o papel da biópsia líquida para identificar o DNA tumoral circulante, né? Não tem tantas implicações práticas para a gente acaba não utilizando muito, mas a biópsia líquida ela reflete ali a atividade da doença, né? Então, os pacientes que tenham ali uma negatividade após o início da quimioterapia, isso pode ser interpretado como um bom fator prognóstico. Lembrando que a negatividade desses exames não exclui a presença das mutações tumorais ou as amplificações genéticas. Traz aqui algumas dessas indicações da biópsia líquida para aqueles pacientes metastáticos que não podem ser submetidos a algum tipo de biópsia. Seria alguma utilidade dessa biópsia líquida, mas na nossa prática, realmente a gente não costuma ver muito, principalmente, pelo menos nos serviços que eu trabalho aqui em São Paulo. Já a dosagem do Epstein-Barr, nós sabemos que existe uma associação do câncer gástrico com o Epstein-Barr vírus, sendo positivo em até 10% dos casos de câncer gástrico,
Porém, o Epstein-Barr a gente ainda não conseguiu trazer alguma utilidade prática para essa informação. Então existem ainda, a gente ainda precisa de alguns estudos para tentar incorporar essa informação na nossa prática médica, né? Por enquanto, a gente não tem ali grandes implicações dessa positividade do Epstein-Barr nos cânceres gástricos. Bom, então, terminando, né? Então, essa é uma parte inicial, uma parte até um pouco mais difícil, essa parte dos biomarcadores, uma parte muito específica da oncologia clínica, mas que eu acho que o cirurgião, principalmente o cirurgião do aparelho digestivo, tem que ter uma ideia da onde é que nós estamos nesse tipo de tratamento. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha aí com os colegas que possam se beneficiar dessas informações e não deixe de perder o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar mais sobre a parte cirúrgica do câncer gástrico. Muito obrigado e até o próximo vídeo.